Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você está assistindo o curso, né? Sou Igor Azevedo e vou estar ministrando esse curso de metrologia da plataforma Nova Cursos. Estamos no momento na primeira aula. A ideia aqui é eu apresentar alguns parâmetros, alguns conceitos para vocês, que vai ajudar bastante lá no decorrer do nosso curso, ajudar a entender algumas coisas e tal. Então vai ser essa primeira aula aqui é muito importante, a definição de algumas coisas, história, como é que é a história da metrologia. Então vamos lá. O que é a metrologia em si? É bem simples. A metrologia é a ciência da medição. Envolve a definição de unidades medidas, que vamos ver aqui no curso, apresentar instrumentos de medição, que eu vou mostrar alguns para vocês, alguns. No caso, vão ter vários, né? Régua milimetrada, paquímetro, micrômetro. E aí, no caso, a ideia do curso aqui de metrologia, do curso que eu vou estar ministrando, vai ser vocês entenderem como é que funciona cada um, como utilizar ele, manusear ele e ler as medidas dele e técnicas de medição. E a metrologia ela é muito importante para garantir a precisão e a confiabilidade das medições em diversas áreas, como industrial, comércio, ciência e tecnologia. Isso é óbvio, né? No caso, a medição ela tá muito ligada, muito importante no nosso meio hoje em dia, principalmente utilizando esses 4 pontos, né, de indústria, comércio, ciência e tecnologia. Mas na parte industrial, por um exemplo, a metrologia ela é muito importante, porque passando no pressuposto de uma máquina, de um equipamento, precisamos às vezes fazer algum tipo de manutenção, algum tipo de reparo na máquina, e é muito importante, um exemplo, termos a medida ou conseguirmos medir esses equipamentos para conseguir, um exemplo, fazer esse reparo, entendeu? Como é que eu vou saber o parafuso que tem dentro dessa máquina? Eu tenho que pegar ele, eu tenho que medir ele para fazer o pedido, entendeu? Na parte industrial ela é muito importante para isso. Como no comércio e na ciência e na tecnologia ela é importante também. Ela envolve, né, a calibração, verificação de instrumentos de medição para garantir que eles estejam funcionando corretamente. É muito importante isso, a calibração também do instrumento de medição, certo? Porque não adianta eu pegar um instrumento descalibrado, eu vou ter uma medida que não é a medida real, no caso, né? É uma medida que ele vai continuar com aquele erro, né? Aquele erro ele vai ter um erro no próprio instrumento, e esse erro vai ser meio que prolongado como uma ideia de medida errada. Também inclui a certificação de laboratórios de metrologia para garantir que eles estejam em conformidade com padrões internacionais de qualidade. Então existem certos laboratórios, né, que garantem a ideia de, tipo assim, eu pego meu instrumento de medição, levo para esse laboratório, e esse laboratório traz essa calibração desse meu instrumento, entendeu? Que tem um Inmetro mesmo, que é muito conhecido. A história da metrologia tem muitas raízes na antiguidade, né? Desde lá do início, né? Os povos antigos aprenderam a contar e a medir também, né? Com os povos egípcios e babilônicos e gregos desenvolveram sistemas de medidas para o comércio e a construção. Durante a Idade Média, a metrologia se desenvolveu principalmente em relação à medição de tempo e espaço, com a invenção do relógio mecânico e a criação de sistemas de medidas baseados em parte do corpo, né, que a gente conhece, né, os pés, polegada, entre outros. No século XVII, com a revolução científica, a metrologia começou a se tornar uma ciência mais sistemática, com a criação de unidades de medidas padronizadas e a utilização de instrumentos mais precisos, né? Que aí que começou mesmo a metrologia a dar passos largos com o que a gente tem hoje, né? Já desenvolvida.
No final do século XVIII e início do século XIX, a Revolução Industrial aumentou a necessidade de padronização de medidas, especialmente no setor produtivo, né? A produção, como eu dei no exemplo anterior, né? A produção de peças, na produção de todo o setor produtivo, no caso, né? Em 1875 foi criada a Convenção de Metro, que estabeleceu o Sistema Internacional de Unidades, o SI, né? Muito conhecido aí por várias partes, né? Principalmente na física, como um padrão global de medidas. A partir do século XX, a metrologia passou a desempenhar um papel fundamental em diversas áreas, como na indústria aeronáutica, eletrônica, farmacêutica, automotiva e tecnologia da informação. Então, a metrologia está aí, né? Começou lá desde os tempos antigos e hoje está como a gente está aí hoje, né? A grande importância dela no setor aeronáutico mesmo, principalmente, ela é muito importante porque até um mero rebite tem que ser daquele mesmo tamanho, aquele mesma medida, para que não aconteça algum problema na carenagem da aeronave, no caso, né? E aí, qual a finalidade das medidas? As medidas são utilizadas para quantificar e comparar grandezas físicas, como comprimento, massa, tempo e temperatura, né? Muito importante isso. Permitem a comunicação de informações precisas e objetivas sobre essas grandezas. Então, essa parte da comunicação, ela é muito importante, como eu tinha dito anteriormente. A ideia de eu conseguir ter uma medida, ter uma unidade e eu conseguir transmitir ela para uma outra pessoa, transmitir ela para uma indústria, são essenciais para o funcionamento de diversos setores da sociedade, como indústria, comércio, saúde, ciência e tecnologia. São utilizados para garantir a qualidade e a segurança dos produtos e processos, bem como para o controle de processos industriais, né? Como eu já tinha falado no início. Permitem a realização de cálculos e previsões em diversas áreas, como a física, a engenharia, a economia e estatística, como eu já havia falado também. Existem normas gerais de medição. As normas gerais de medição estabelecem diretrizes e procedimentos para realizações de medições precisas e confiáveis. São fundamentais para garantir a confiabilidade e a qualidade das medições em diversas áreas industriais, saúde e tecnologia. Incluem normas como calibração de instrumentos de medição, verificação de conformidade de produtos de processo e avaliação de incerteza de medições. Essa avaliação de incerteza é muito importante porque é nessa incerteza, como eu tinha falado antes, que pode dar uma diferença na sua medida. As normas de medição são definidas pela Organização Internacional como a ISO, né, Organização Nacional de Normatização, e o PIMB, que é a Buleula Internacional de Pesos e Medidas. As normas de medição são utilizadas periodicamente para incorporar avanços tecnológicos, garantindo a evolução da metrologia, né? As normas são muito importantes, porque elas que padronizam tudo isso e com isso conseguimos ter um padrão, né? de comunicação. Agora vamos para o vocabulário técnico, né? Essa parte de vocabulário técnico eu vou falar na próxima aula, né? Sobre algumas partes do vocabulário técnico, como exatidão, precisão, incerteza, mais a fundo. Mas a ideia em si, essa parte inicial, você precisa entender que a metrologia é a ciência da medição. Ela é muito importante em vários aspectos, na ciência, no comércio, na indústria. As normas são muito importantes para a padronização das medições. Com isso, na próxima aula, vamos entender um pouco mais sobre o vocabulário técnico de cada um. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação
E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!